Olá pessoal, a gente está aqui hoje com 2 alunos da medicina, dando continuidade às atividades da campanha Doe de Coração da Fundação Edson Queiroz. Meu nome é Geraldo Bezerro, sou professor do curso de medicina, nefrologista, e hoje a gente vai falar um pouco sobre transplante de órgãos com os alunos Isadora Maria Rodrigues, que está no internato da medicina. Ela faz pesquisas na área de cirurgia cardíaca pediátrica, também sobre ECMO, cirurgia pediátrica, né, inteligência artificial e aplicada ao rastreio de cardiopatias e transplante cardíaco. E o Rodrigo Costa Maia, do 5º período da medicina, integrante da Liga de Nefrologia e Transplante Renal. Então a gente vai falar um pouco sobre o transplante em geral e sobre as vivências de vocês e até um pouco sobre a necessidade da gente incluir a área de transplantes no ensino da graduação. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é o que motivou vocês a escolherem essa área de pesquisa e para se aprofundar durante os estudos da medicina, né? Então, começando com a Isadora, por que você escolheu trabalhar com transplante cardíaco e mais especificamente transplante cardíaco pediátrico? O que te motivou a entrar nessa área? Então, eu acho que não fui eu que escolhi o transplante, eu acho que o transplante chegou a me escolher. Eu comecei estagiando através do INCOR Criança, que fica aqui no Parque Manibura, né? E é vinculado também à Unifor, na área da cirurgia cardíaca pediátrica, acompanhando o Dr. Valdester Cavalcante, tanto no Hospital de Messejana, como no Hospital Unimed Sul, que são os 2 principais hospitais que hoje em dia ele atua. E, assim, era mais cardiopatia congênita e tudo, até que chegou um dia aqui de madrugada, ele mandou uma mensagem pra mim, Isa, você está acordado? Se você quiser ter um transplante, tô indo. Aí eu chamei uma outra colega também da Escola de Pediatria, do INCOR Criança, que é a Maria Vitória, a gente foi e eu fiquei assim, apaixonada, foi incrível ver como realmente foi a possibilidade de uma nova vida para aquela criança, né? Foi um fim que acabou gerando um novo começo, e ainda mais uma criança que eu acredito que me apaixone bem mais a acompanhar o transplante cardíaco pediátrico do que o adulto, porque a criança ela não tem culpa nenhuma daquilo que ela tem, né? Às vezes é uma miocardiopatia dilatada, pós-infecciosa, às vezes é uma hipoplasia do coração esquerdo que foi diagnosticada muito tardiamente. Já o adulto, ele passou a vida inteira meio que às vezes bebendo, fumando, tendo várias complicações, às vezes ele teve várias chances, já passou por revascularização do miocárdio, já colocou um stent e agora só o jeito foi o transplante, né? Então assim, eu fiquei completamente apaixonada a partir desse dia. Comecei assim, a gente sabe que transplante cardíaco pediátrico ele tem um volume bem menor. E aí comecei a fazer uma base de dados, comecei a fazer pesquisa aqui em Fortaleza mesmo, até que eu tive a oportunidade e fui convidada para continuar na área do transplante cardíaco no núcleo de pesquisa do INCOR, em São Paulo, lá pela USP. E aí lá eu acompanhava mais transplante cardíaco adulto. E aí pronto, aí foi o meu fim. Porque aqui o que acontece? Os médicos, como, por exemplo, o Dr. Valdester faz o transplante cardíaco pediátrico, ele também faz cardiopatia congênita, ele passa muito tempo operando. Lá são vários núcleos, lá no INCOR, né? Então, por exemplo, tem o núcleo de transplante, tem o núcleo da coronária, tem o núcleo da congênita. Então, o pessoal do transplante, eles ficam muito tempo aguardando, tipo, ter uma oferta, que aí quem recebe são as enfermeiras e tudo. Então, eles têm muito tempo lá no núcleo. Então, era uma oportunidade de aprendizado absurdo. Eles ensinavam de tudo, assim, pra gente na área do transplante. E acabava que as discussões fomentavam novos vieses de pesquisa. E aí lá eu colaborei com a construção de uma base de dados do transplante cardíaco do INCOR. Então a gente pegava dados do doador, dados do receptor, tempo de isquemia, cidade, o hospital onde foi feito e tudo. E acabou que eu desenvolvi muito lá também com uma professora que ela fez pós em Harvard. Ela era mestranda em estatística lá pela USP, só na área de cirurgia cardíaca, as pesquisas dela. Inclusive, ela tem um contato muito, muito próximo com o criador do Eras. Então, assim, ela, nesse sentido, ela era absurda. E eu aprendi muito de pesquisa com ela, porque era a área dela. Muito bom.
Então eu juntava essa área da pesquisa, da base de dados, da estatística com os próprios cirurgiões cardíacos que faziam transplante. Então assim, eu fui me aprofundando cada vez mais e pesquisando, e hoje em dia assim, eu sou completamente apaixonada pela área. Excelente, Isadora. E você, Rodrigo, por que você entrou na Liga de Nefrologia e Transplante Renal? O que você viu assim de oportunidade? Qual a importância para você? Quando eu entrei na Liga de Transplante Renal, na verdade, eu entrei muito mais pela parte clínica de nefrologia, né? Na época que eu entrei na Liga, eu ainda estava muito recente na faculdade. Sim. E eu entrei na Liga por essa parte de nefrologia, por ser algo que sempre me atraiu muito, essas áreas muito sistêmicas, que envolvessem muitos sistemas do corpo. E então eu fui me adequando à Liga, e aí eu fui descobrindo mais sobre o transplante. A minha avó já tinha feito um transplante, já tinha tido algumas experiências com transplante na vida, mas... Renal ou de outro órgão? Fez pulmão. Pulmão, tá. E aí, o que acontece? E aí eu fui seguindo, e aí quando eu subi nos semestres, eu pude começar a acompanhar os centros cirúrgicos, né? E aí, indo para os centros cirúrgicos, eu comecei a gostar muito da prática cirúrgica também, de ver as coisas acontecendo lá no centro cirúrgico, as pessoas tendo novas oportunidades de vida. Acontece que nunca tive a oportunidade, diferente da Isadora, de acompanhar um transplante ainda, mas a gente na Liga está tentando envolver cada vez mais essa área de transplante. Teve o congresso agora, que a gente já mandou trabalhos para o congresso de transplante aqui, que foi em Fortaleza. Sim. Então a gente está tentando cada vez mais, a gente tem uma orientadora que tem mestrado na área de transplante, então a gente cada vez mais tenta ligar essa área à Liga, porque é muito fácil para a gente focar no ciclo de nefrologia, porque é algo que a Liga produz muito, estuda muito, e a gente não consegue ver tanto no ciclo da faculdade em si, né? Sim. Só que é uma das coisas que a Liga tem tentado buscar mais, é conseguir trazer essa prática, mesmo sendo difícil trazer uma prática cirúrgica, se tornar algo palpável numa Liga, mas é o que a Liga vem tentando fazer cada vez mais. Legal. Como a Isadora falou, né, um pouquinho assim sobre a vivência dela, né, com transplante cardíaco, pediátrico, qual a importância que vocês veem do transplante, assim, em geral, e até para as pessoas entenderem melhor? Eu acho que a Isadora falou muito já também, a gente vê o transplante como uma nova possibilidade de vida para aquela pessoa que acabou tendo alguma falência de algum órgão, independente se foi algo que infelizmente ela nasceu com, se foi algo que foi gerado nela, ou se foi algo que as próprias práticas dela puderam causar. Essa pessoa com essa falência de órgãos, ela ia chegar a falecer, né? E o transplante é justamente trazer uma nova oportunidade de vida para essa pessoa. A gente sabe que tem várias complicações hediondas vindas de um transplante, mas ao mesmo tempo a possibilidade daquela pessoa de estar viva muitas vezes já é o mais importante. Sim, é uma nova esperança, né, para a pessoa. E Isadora, assim, você que já teve uma vivência boa, né, com transplante, o que você vê, você já falou um pouquinho, né, sobre os benefícios, mas o que você podia dizer pra gente, assim, o que melhora na vida da pessoa e possíveis complicações, que às vezes as pessoas não têm ideia do que pode acontecer depois? Tá, então, o que melhora na vida das pessoas, né? Pra criança, particularmente, ela tem um direito a uma vida, né? Muitas vezes, assim, ela tem que ser transplantada poucos meses de vida, então, assim, ela não chegaria nem a vir aí pra escola, ela não chegaria a ser uma adolescente, a formar uma família, a estudar. Então, pra ela, realmente, né, é tudo isso. Mas, e pro adulto, e o adulto, logicamente, né, que acompanhei também adulto, às vezes eles conseguem viver longos anos mais, né? Inclusive, um dos trabalhos que eu aprovei, e até eu acho que saiu na reportagem da Unifor, né? E foi com relação ao transplante cardíaco em idosos
acima dos 60 anos, né? Porque na diretriz brasileira atualmente era um grande impasse, porque também é um dilema ético. Sim. Você vai usar aquele órgão mesmo para transplantar uma pessoa acima de 60 anos, né? Que teoricamente teria ainda um tempo menor de vida pela frente, e a gente teve ótimos resultados com relação a isso, sabe? E hoje em dia, né, meio que é permitido transplantar esse tipo de população. Dos problemas mais enfrentados nesse pós-transplante, especialmente cardíaco, é a doença primária do enxerto, a disfunção primária do enxerto. Eu vou tentar explicar assim, de uma forma mais leiga o que seria a disfunção primária do enxerto, né? A disfunção primária do enxerto é como se, vamos dizer assim, o coração que a gente está colocando é uma coisa nova, é uma coisa diferente, por mais que a gente faça todos os testes, né, que a gente sabe de compatibilidade. Tem hoje em dia até a questão do mismatch de gênero, porque a gente sabe que para quem não sabe, né, os resultados do transplante, por exemplo, se você transplanta um coração de mulher no coração de homem, um coração de homem no coração de mulher, ou então de homem no de homem, isso também afeta o resultado. A gente sabe o tipo sanguíneo, né? A ABO tem que fazer tudo isso. E o que acontece? Por mais que seja tudo assim, o máximo de compatível possível, a gente tem meio que um órgão estranho, uma coisa relativamente estranha. E meio que começa, vamos dizer assim, como se fosse um processo inflamatório, um processo de resposta àquele organismo que é conhecido como a disfunção primária do enxerto. É um quadro meio que... É o que se conhece como rejeição de órgão. Então, a rejeição é um processo mais agudo. A rejeição normalmente é nas próximas horas ou nos próximos dias. É um processo mais agudo. A disfunção primária do enxerto, ela se desenvolve ao longo do tempo. É como se aquele enxerto, aquele vaso ali, aquela parte da parede, ela fosse se esvairindo, se deteriorando mesmo, e isso acabe gerando disfunção cardíaca e o paciente acabe vindo até mesmo a falecer com um tempo maior. A rejeição não, a rejeição é uma coisa mais aguda, e hoje em dia, graças às novas tecnologias e o avanço dos medicamentos, que são justamente para meio que são imunossupressores, né, para poder prevenir essa rejeição. A rejeição, ela tá bem menos do que a gente tinha antigamente, os números de rejeição, menos frequente, né? Bem menos frequente. E e também a gente tá evoluindo bastante com relação ao tempo que esse coração tá aguentando de isquemia. O que é esse tempo que esse coração aguenta de isquemia? A gente tem desde a época da hora que a gente pinça a aorta até a hora que vai ser implantado o coração, né? Ou seja, o coração ele sai, pronto, tirou o coração. Sai do doador pro receptor. Isso. Vamos dizer, tirei o coração. Aí ele vai ser preservado. Hoje em dia a gente tem uma substância de preservação que é muito utilizada, que é o custodiol. Antigamente era utilizado o St. Thomas, que era outra substância de preservação para esse coração, para esse miocárdio. Com o custodiol a gente está conseguindo passar mais de 1 hora, mais de 2 horas. Esse coração está conseguindo ter uma função boa. Porque uma função boa, ele contrai, ele bate bem. E a tendência é que essas substâncias elas ainda evoluam ainda mais. Lá na Europa a gente já utiliza o custodiol N. Que é como se, vamos dizer assim, numa linguagem leiga. A gente tem a gasolina aditivada, né? Isso. O custodiol, ele levaria a mais tempo de preservação desse coração. Melhor, né? Que outro tipo também de problema que a gente poderia ter, mas que a gente não tem porque acaba não fazendo implante, é quando esse tempo de isquemia é muito prolongado. E acaba que esse coração não sai com a função boa, que é uma função boa. Ele não, vamos dizer que ele não contrai adequadamente. Esses são algumas das complicações. Praticamente uma aula. E Rodrigo, assim, a gente falou um pouco sobre imunossupressor, né? Para as pessoas entenderem melhor. O imunossupressor baixa a imunidade, né, da pessoa, exatamente para não ter rejeição. O que você pode falar assim, sobre os problemas disso? O que pode causar você baixar a imunidade da pessoa que recebeu um transplante? Eu acho que... muita coisa para falar para um imunossupressor.
Mas eu acho que o principal problema é que com a imunidade baixa, isso vai afetar, de certa forma, o corpo todo, né? Você pode ter, então, você vai estar muito você vai estar muito predisposto a adquirir qualquer outra doença oportuna. Então, por exemplo, só pegar... infecções, né, que a pessoa pode ter. Só pegar, por exemplo, quanto uma pessoa com um vírus HIV sofre pela imunossupressão e não pelo vírus em si. Sim. Essa pessoa vai estar muito mais predisposta a pneumonias, tuberculoses, doenças respiratórias, doenças... doenças de fígado, enfim, doenças que afetariam o corpo todo de uma forma generalizada. Exatamente. E aproveitando assim esse gancho, né, dos possíveis problemas, quais cuidados a gente tem que ter com a pessoa que vai receber o órgão? É importante... A Isadora vai saber falar melhor do que eu, mas existe todo um questionário para essa pessoa. A gente não pode simplesmente doar um órgão para uma pessoa que não vai cuidar bem dele, né? Tem um preparo, né, antes do transplante. Tem todo um preparo para essa pessoa. A gente não vai querer doar um órgão para uma pessoa que a gente vê que, por exemplo, um pulmão para uma pessoa que mantém os hábitos que destruíram o pulmão dela, de fumar, uma pessoa que está... Sim. E também o fator de que a gente tem que entender em quem aquele órgão poderia ser compatível, né? Não é simplesmente pegar um órgão e doar para o primeiro da fila. Tem que ver toda uma questão de compatibilidade da pessoa com o órgão e todo um estilo de vida, uma mudança, uns cuidados, se ela está predisposta, por exemplo, a ter uma imunossupressão. Sim. Tem que ter todos esses cuidados com a pessoa que for receber o órgão. Excelente, pode falar. Eu tenho uma história assim bem legal para falar com relação a isso, para ilustrar esses cuidados, né? O que a pessoa precisa ter antes dela receber o órgão. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar numa espécie de ventrículo artificial chamado de HeartMate, que hoje em dia é uma ponte para o transplante. Inclusive o HeartMate, ele prioriza mais aquela pessoa, porque eu acho que talvez seja até um ponto que o senhor ainda vai chegar com relação à priorização, né? A gente tem uma ordem de priorização de acordo com as condições clínicas, de acordo com a função do órgão daquela pessoa, que ela vai ter uma ordem de prioridade da fila de transplante. E o HeartMate, ele coloca a pessoa lá em cima da fila do transplante. O que acontecia com muitas crianças? Elas precisavam muito, só que o que acontece? Elas estavam com baixo peso, ou seja, elas não podiam transplantar, para quem não, elas estavam com o rim ruim, digamos assim, né, com disfunção renal, e ela não tinha condição clínica para fazer aquele transplante. Ou por quê? Porque os resultados seriam ruins. Porque para uma pessoa leiga, digamos assim, foi muito alto, né? Até eu, quando eu não entendia bem o processo do transplante. Mas essa pessoa tá pior do que a outra, por que ela não vai receber o órgão agora? Porque por mais que ela esteja ruins condições, né, com condições ruins, ela precisa ter condições apropriadas para receber aquele órgão. Por quê? Porque senão ela vai receber e por mais que o órgão seja bom, ela não vai funcionar no corpo dela, porque o corpo dela não tinha condições para sustentar, né, para poder funcionar adequadamente. E com o advento do HeartMate agora, as crianças elas conseguem ganhar peso, porque é como se, vamos dizer, um ventrículo artificial, né? Como se fosse uma parte daquele coração daquela pessoa tá sendo meio que artificial e tá funcionando. Tipo para ajudar a bombear o coração, né? Isso. O sangue. Isso. Aí eu passei agora no meu letivo lá em São Paulo, né? E lá em São Paulo tinha o HeartMate. Então eu vi duas crianças ganharem peso, ficarem com a função renal muito melhor, assim. Clinicamente você via a melhora, assim, tanto tinha uma que ela era mais grandinha, ela já conversava. Eu passava e ficava tão feliz, assim, de trocar, de ver como é que ela tava, porque eu via aquela melhora clínica e aí, depois que elas conseguiam a condição adequada, em uso do HeartMate, para ir pra cirurgia, tinha outra que tinha, acho que 3 ou 4 meses, ganhou peso, fez fisioterapia, conseguiu fazer exercício da fisioterapia e tudo, e aí sim ela entra de novo na lista de transplante
que é a lista para poder receber o órgão, né? Quando tiver um compatível, para poder fazer o transplante. Inclusive, uma delas passou até no Fantástico. A reportagem foi um sucesso, foi estubada, hoje já está de alta e praticamente desde que ela nasceu, ela estava na UTI. Maravilha. E agora, indo um pouquinho para a questão do doador, né? Rodrigo, o que você pode falar para a gente, assim, para explicar? Primeiro, quem é que pode ser doador? Tipo assim, se fala muito na questão da morte encefálica, né? Que às vezes as pessoas não entendem por que vai doar os órgãos. Por exemplo, se o coração da pessoa ainda está batendo, né? E quais cuidados você tem que ter com essa pessoa que faleceu e vai doar os órgãos? Tá, essa morte encefálica é justamente... Como é que eu explicaria? É a parada da função do cérebro, né? Essa pessoa, ela não vai voltar a viver. Por mais que os órgãos estejam funcionando, os sistemas estejam funcionando, essa pessoa está com... não vai voltar a viver. Então, por exemplo... E tem exames, né, para comprovar? Tem eletrocefalograma, tem exame de imagem, né? Então, não é uma coisa assim, como é que se diz? É muito criterioso, né, para poder dar esse diagnóstico. E é um processo demorado, porque é muito difícil, justamente... você vê os órgãos de uma pessoa funcionando e a pessoa ser dada como morta. Então é todo um processo criterioso, demorado, que requer os exames para ter a certeza. E com a certeza dada desse óbito, aí sim você vai para o transplante, se essa pessoa... A família tem que permitir ou essa pessoa tem que ter dado, né? O aval dela enquanto viva. E aí, nesse caso, essa pessoa vai ter os órgãos transplantados. Mas aí você tem que ver problemas de saúde, regresso dessa pessoa, se ela já teve alguma complicação, internação, qualquer coisa que possa ter comprometido algum órgão, o sistema dessa pessoa. Visto isso, com os órgãos todos funcionando bem, aí você vai atrás de pessoas que sejam compatíveis com os órgãos que esse doador tem, né? E aí você finalmente faz todo esse processo criterioso para ver se a pessoa que vai receber o órgão vai ter essa capacidade de receber o órgão, vai ter essa capacidade de dar sequência com esse tratamento, porque tem o transplante, mas depois tem todo o processo de imunossupressão para manter o órgão e tudo mais. Então tem que ter todo esse cuidado entre o doador e quem doa e quem recebe, né, o órgão. Perfeito. E essa questão, né, da família que tem que autorizar, né, no Brasil, a doação de órgãos. Por que é importante a gente, assim, as pessoas em geral, falarem a sua vontade, né? Se você quer ser doador ou não, caso, né, aconteça alguma coisa. Você teve essa experiência, Isadora, no INCOR, de conversar com as famílias para entender o que a família acha, se vai autorizar, porque é um momento muito delicado, né, na área de transplante. Então, o que acontece no INCOR, eu já tive a oportunidade de ir para alguns processos, mas a equipe que vai captar, ela não pode ter um mínimo contato com a família da pessoa que está doando, com os próprios médicos, assim, é uma coisa assim bem juridimentada mesmo, são normas. E assim, eu respeito absurdamente, eu acredito que seja muito plausível e certo isso acontecer. Mas com relação à família que vai doar, né, que está doando, eu nunca cheguei a entrar em contato, porque eu sempre estou com as equipes dos centros que transplantam, né, por exemplo, aqui em Messejana e tudo, então a gente não pode ter contato com as famílias que estão autorizando essa doação. Mas assim, com relação às famílias das pessoas que recebem, é nítido como elas passam a ver o transplante de uma forma completamente diferente. Eu já cheguei a ver elas verbalizarem: nossa, eu não dava tanta importância como eu tô dando hoje, e quando eu estiver mais perto do meu fim, né, eu tenho certeza de que eu vou pedir para os meus familiares
deixarem e autorizarem a doação dos meus órgãos, porque é como a gente estava conversando, não adianta às vezes a pessoa, eu queria muito ser doar meus órgãos, mas a família precisa autorizar. Se for uma família altamente contra, também às vezes nem adianta deixar por escrito, ele gritar, dizer que quer muito que doe os órgãos dele. Se a família não autorizar, não vai acontecer a doação. Então é muito importante, assim, eu admiro muito a campanha Doe de Coração, sou muito feliz por estar dentro de uma universidade que promove isso, porque realmente essa sensibilização é o que faz toda a diferença para o processo da doação. Sim, e é importante, né, todo mundo conversar com a família para dizer qual é a sua vontade, até para explicar, né, como é que funciona o transplante, qual a importância. E já assim, quase chegando no fim, né, da nossa entrevista, Rodrigo, o que você pode dizer para as pessoas em geral sobre a importância da doação? O que você acredita que é importante passar de mensagem? Eu acho que o mais importante é você se conscientizar da importância que isso pode trazer para alguém e que você ou algum parente seu, Deus queira, né? Que todos vivam muito, mas pode ser canal de mudança na vida de uma pessoa, pode ser a nova esperança para a vida de alguém. E que, não sendo vocês, que possam passar adiante essa mensagem de conscientizar a importância da doação de órgãos sempre que possível, sempre que preciso, para que a gente possa sempre dar novas esperanças à vida de novas pessoas, né? Quantas histórias bonitas a gente não vê na TV de pessoas que se emocionam, encontram familiares de doadores, e que essas histórias aconteçam, né? Porque é importante a doação de órgãos para poder salvar vidas e dar esperanças para as pessoas e as famílias das pessoas que recebem esses órgãos. Com certeza. E você, Isadora, qual mensagem você gostaria de deixar para as pessoas sobre a importância da doação de órgãos? Então, eu queria falar que eu imagino que você perder um parente, você perder um familiar é sim um momento muito difícil, é um momento muito delicado, que principalmente acho que com criança você vê pelos números, a taxa de rejeição das famílias com relação à doação de órgãos é muito superior do que a dos adultos. Você pensa, minha filhinha, minha criança, né? Mas você parar para ver que a doação, o transplante, é uma oportunidade de uma nova vida para uma nova pessoa. Aquele coração pode bater, ou aquele rim, aquele pulmão, né? E um outro bebê, uma outra criança, né? Dá uma oportunidade de uma nova vida. Tem uma frase do livro do meu professor, do Dr. Valdestec, que eu vou ler aqui, que pra mim eu acho que é muito emblemática. Alguém parte sem saber quem fica. Alguém vive sem saber quem foi. Fantástico, muito bom. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a participação de vocês em nome da Fundação Edson Queiroz, Universidade de Fortaleza. Obrigado, acho que contribuiu bastante para a campanha, para orientar as pessoas. Muito obrigado. Nada, a gente que agradece pelo convite. Eu agradeço e eu queria, assim, que isso também fomentasse outros estudantes a se aprofundarem mais na área do transplante. É uma área apaixonante, às vezes a gente acha que eu ainda estou na graduação, isso só depois que eu me formar. Acho que é muito específico, né? Mas pra mim, assim, eu acho que mudou a minha vida e eu espero, assim, eu acredito que quando eu me formar, eu vou ter a oportunidade de me especializar ainda mais. Mas já vou com um pezinho, assim, nessa área e com um foco maior também, né? Quando eu deixar a instituição. E é importante todos os profissionais da saúde terem conhecimento, né, de transplante, porque sempre você pode ser chamado a atender, né, uma pessoa transplantada ou que está necessitando de um órgão, né? Então é importante mesmo na graduação a gente discutir esse assunto, né, de transplante. Sim. Obrigado. Obrigada. Obrigado.